Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo, eu pretendo comentar o capítulo final de um livro de Bertrand Russell, cujo título é Os Problemas da Filosofia. Na descrição do vídeo, há um link para o texto integral da obra em português, e eu recomendo sua leitura como uma introdução às questões com que lida a epistemologia. A obra expõe a epistemologia tal qual Russell a concebe, superando o idealismo de Berkeley e Hume, bem como o criticismo de Kant. Se você gostar desse vídeo, não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho. Russell é um daqueles filósofos que conseguem expor com muita clareza e precisão suas ideias. No entanto, o meu foco não é o livro mencionado, mas seu capítulo final, que trata especificamente do valor da filosofia e que se destaca de tudo que o autor expôs no decorrer da obra, constituindo um ensaio quase à parte. Quase porque, embora haja elos entre o que é dito nesse capítulo e nos anteriores, o desfecho do livro não completa o raciocínio dos capítulos precedentes, pois não decorre deles, no sentido lógico de que uma conclusão decorre das premissas. Bem, mas qual é, afinal, o valor da filosofia para o homem, para a humanidade, para nós? Vejamos a resposta de Bertrand Russell. Em primeiro lugar, ele esclarece que a filosofia não tem o valor das ciências físicas, que, mediante suas invenções, suas consequências tecnológicas, são úteis tanto aos próprios cientistas quanto aos leigos. Essa não é a utilidade da filosofia, que não supre necessidades materiais do homem, mas sim necessidades espirituais, entendendo o adjetivo espiritual como relativo à mente, ao intelecto, à consciência humana, num sentido absolutamente natural, materialista ou fisicalista. Russell foi um ateu militante, anticristão e antirreligioso. Contudo, apontar a falta de um tipo determinado de utilidade na filosofia não significa que Russell coloque a filosofia num patamar inferior ao da ciência, pois ele deixa claro que as ciências, em geral, derivam da filosofia, do que cita como exemplo a obra de Sir Isaac Newton, que deu origem à física moderna, princípios matemáticos da filosofia natural. Mas Russell vai além e postula que o, abre aspas, conhecimento que a filosofia tem em vista é aquela espécie de conhecimento que confere unidade e organização sistemática a todo o corpo do saber científico, bem como o conhecimento que resulta de um exame crítico dos fundamentos das nossas convicções, dos nossos preconceitos e das nossas crenças. Fecha aspas. Os problemas para os quais já se tem respostas positivas vão sendo colocados nas ciências, enquanto que aqueles para os quais não se encontrou até hoje nenhuma resposta exata continuam a constituir, nas próprias palavras de Russell, abre aspas, esse resíduo que denominamos de filosofia, fecha aspas. Resíduo na medida em que é uma reflexão pré-científica que permanece necessária ao avanço do conhecimento científico e apesar desse avanço. O autor prossegue dizendo que a filosofia procura respostas para questões muito grandes, que ainda não estão ao alcance das respostas científicas, como, por exemplo, tem o universo
alguma unidade de plano ou de propósito, ou é uma confluência fortuita de átomos? É a consciência uma parte permanente do universo, dando-nos esperança de um aumento indefinido da sabedoria? Ou ela não passa de um acidente transitório num pequeno planeta no qual a vida acabará por se tornar impossível? São o bem e o mal importantes para o universo ou apenas para o homem? Bem, as respostas que os filósofos podem dar a essas questões, no entanto, não são definitivas, sempre de acordo com Russell. Para ele, há na filosofia uma boa dose de incerteza, e essa incerteza tem um caráter benéfico, na medida em que mantém, abre aspas, vivo o nosso interesse especulativo pelo universo, fecha aspas, e, abre aspas, o nosso sentimento de admiração, fecha aspas. Ressalvo que esse sentimento de admiração, que aos desavisados pode parecer algo trivial, é o que dá origem ao filosofar, conforme a célebre afirmação de Aristóteles no livro primeiro da Metafísica. A partir disso, Russell acredita que a filosofia é uma forma de contemplação suscitada pela admiração, e acrescenta, aspas, a filosofia tem um valor, talvez seu principal valor, por causa da grandeza dos objetos que ela contempla e da liberdade proveniente da visão rigorosa e pessoal resultante de sua contemplação. Bom, aqui eu devo fazer uma parte para expor brevemente o significado que a palavra contemplação tem na filosofia. Em grego, contemplação se diz teoria e designa o ato das mais elevadas faculdades do homem para conhecer o inteligível, ou seja, o que é passível de ser conhecido pela inteligência humana. É com Aristóteles que a palavra entrou definitivamente no vocabulário filosófico, significando a contemplação dos princípios primeiros e das primeiras causas, cuja ciência é teorética e está além da física, ou seja, é metafísica, uma aplicação da vista da alma à natureza, à verdade e a Deus. Segundo Aristóteles, a vida contemplativa ou teorética é a vida dedicada à inteligência, ao pensamento, pois com isso o homem exerce aquilo que há de mais humano e elevado nele mesmo, sua própria inteligência, sua própria razão. Para Aristóteles, o homem que se dedicava a isso era o homem feliz, que vivia em um estado de eudaimonia, que em grego quer dizer felicidade. O sábio é o eudaimon. Eu significa bom, daimon significa gênio, espírito. Então, o sábio é aquele que vive possuído por esse bom espírito. Essa concepção da vida teorética terá continuidade na filosofia helenística e medieval, sendo que nessa última contemplação tem um caráter necessariamente cristão. Trata-se de contemplar, de ver a face do Senhor. Teoria foi traduzida para o latim, a palavra teoria foi traduzida para o latim como contemplatio, que deriva de templum, o espaço sagrado, consagrado aos deuses, onde o áugure, o adivinho, previa o futuro. A contemplação, portanto, para os romanos, está relacionada aos deuses, ao sagrado. Deixando de lado qualquer aspecto histórico e saindo do âmbito estritamente filosófico, vale acrescentar que a contemplação também tem um significado peculiar na linguagem da mística, pois significa uma união com Deus através de uma experiência pessoal e não meramente racional ou discursiva. Mesmo assim,
trata-se de contemplação e, portanto, não de todo diferente da contemplação filosófica. Essa digressão visou tão somente apresentar o resíduo sagrado da palavra contemplação, que Russell emprega e que não sabemos se foi empregada em sentido literal ou metafórico. Ainda assim, continuemos a seguir o raciocínio do filósofo inglês sobre a contemplação filosófica. Diz ele, abre aspas, a filosofia tem um valor, talvez seu principal valor, por causa da grandeza dos objetos que ela contempla e da liberdade proveniente da visão rigorosa e pessoal resultante de sua contemplação. O que seria essa liberdade? A liberdade parece consistir no elevar-se, como se vê nesse belíssimo quadro de Caspar David Friedrich. Russell acredita que, abre aspas, na contemplação partimos do não-eu, isso é, do real, tal qual posto ao redor de nós, ou seja, das coisas e não da mente que as contempla, e por meio de sua grandeza, os limites do eu, aí sim a mente filosófica, os limites do eu são ampliados através da infinidade do universo. A mente que o contempla participa um pouco da infinidade. Eu grifo o participa, pois a ideia de participação é fundamental no pensamento de Tomás de Aquino, para quem participamos não só da infinidade do universo, mas da infinidade do ser, que é maior do que o universo, pois o permeia e está além dele. Para Russell, um dos objetivos da contemplação filosófica é enxergar assim como Deus pode ver, sem um aqui e agora, sem esperança e sem medo, isento das crenças habituais e dos preconceitos tradicionais, de forma calma e desapaixonadamente, com um único e exclusivo desejo de conhecimento. Um conhecimento tão impessoal, tão puramente contemplativo, quanto seja possível a um homem alcançar. Fecha aspas. Assim, o homem se liberta das amarras de seus limites físicos, alargando seus limites espirituais. Essa última frase é minha, não é do Russell. Finalmente, Russell chega à seguinte conclusão sobre o valor da filosofia e a necessidade de estudá-la. A filosofia deve ser estudada por causa dos próprios problemas, porque estes problemas ampliam as concepções que temos acerca do que é possível, enriquecem a nossa imaginação intelectual e diminuem a arrogância dogmática que impede a especulação mental, mas, sobretudo, porque, graças à grandeza do universo que a filosofia contempla, a mente também engrandece e se torna capaz daquela união com o universo, que constitui seu bem supremo. Aqui também, portanto, ele volta a falar de uma união com o universo, como antes falara de participação no infinito. Ora, essa união parece ultrapassar o âmbito da epistemologia e entrar na metafísica, pois se o eu e o não eu se unem, se o não eu exerce uma ação sobre o eu ampliando-o, já não se trata apenas de conhecer, mas de verdadeiramente unir-se a algo enorme, a uma coisa de grandeza sobre-humana. Pois bem, o conceito da coisa, ou res, o conceito de coisa, ou res, é intercambiável com o conceito de ente. Assim, é possível considerar essa concepção final de Russell sobre o valor da filosofia uma concepção muito semelhante à concepção da filosofia greco-latina, cujo caráter é necessariamente teológico,
pois nela o ente humano, ou a mente humana, se une a um ente que o ultrapassa, mas que lhe permite essa aproximação íntima por meio do exercício da razão. O valor último da filosofia, portanto, seria a união do homem com a deidade, seria a contemplação da face de Deus. Portanto, com todo o seu ateísmo, Russell chega a uma conclusão que não difere da conclusão de uma tradição filosófica teísta. Como explicar isso? Bem, eu concluo minha reflexão com as palavras de Edith Stein, uma filósofa católica contemporânea de Russell. Diz Stein: Deus é verdade, e quem procura a verdade está procurando Deus, quer saiba disso ou não. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.